Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Nós estamos aqui hoje, aqui pelo canal José Milagre, pela Cyber Experts, para uma transmissão extraordinária, uma transmissão pontual, justamente para que nós possamos aqui, juntamente com grandes especialistas que foram convidados na área de perícia digital e informática, profissionais com anos de experiência, comentar o relatório do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, ao TSE, em relação ao que se chama de fiscalização e não auditoria do processo eleitoral. Nós sabemos que foi divulgado nesse dia 9 de novembro um relatório ao TSE. Nós tivemos interpretações bem distintas em relação a esse relatório. Então, nós conseguimos ver aí interpretações distintas. Nós temos aí o TSE informando nos seus sites e que não existe e que o relatório das Forças Armadas em nenhum momento apresenta qualquer inconsistência no processo eleitoral. Vejam que interessante essa tela que eu compartilho com vocês, duas notícias de 3 horas atrás. Uma do Tribunal Superior Eleitoral que, interpretando o relatório, publica que relatório de Forças Armadas confirma a segurança das urnas eletrônicas. Por outro lado, 3 horas atrás, uma do governo federal, relatório de Forças Armadas, não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas. E para tratar desse tema, antes de eu compartilhar aqui para vocês o relatório, onde a gente vai analisar tópico a tópico com os especialistas, eu estou aqui com 2 grandes profissionais da área de perícia informática, são peritos forenses aí com mais de 20 anos de experiência na área, pessoas com consolidada experiência em perícias de assistência técnica, judicial, administrativa. Na área de sistemas, na área de engenharia de software, nós temos engenheiros, nós temos analistas de sistemas, e a ideia é que a gente possa compartilhar com eles. Primeiramente, eu quero dar aqui o meu boa tarde, bom dia ou boa noite para o Roberto Alessandro, esse profissional reconhecido aí na área de perícia informática, que está aqui nos ajudando também a interpretar, a esclarecer alguns pontos desse relatório. Roberto, obrigado aí pela oportunidade, bem-vindo aí à nossa live. Obrigado, Milagre. Obrigado pelo convite, um assunto relevante aí do momento para a gente conversar aí sobre os aspectos técnicos. E na sequência, obrigado, agradeço, e na sequência também tenho a honra aqui de estar participando juntamente com essa referência da perícia, né? Uma pessoa que, enfim, todos nós aqui somos alunos, aprendemos com ele, dispensa apresentação, a pessoa que esteve ligada aí nas primeiras análises de informática do país, na bancarização, e, enfim, nós aprendemos muito com ele, temos muito a aprender sempre. É uma honra sempre poder conversar com ele, que é o Paulo César Brain, né, o PCB, um perito aí muito conhecido e muito querido também de toda a comunidade. Obrigado, Paulo, pela oportunidade da gente discutir esse relatório. A honra é minha, é um prazer estar com 2 grandes profissionais. Esse é um relatório extremamente importante para ser comentado e estamos aqui para esclarecer para as pessoas o que realmente significa esse relatório. Excelente, muito bem. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui na tela o relatório. Logicamente que nós nos estruturamos aqui para analisar os tópicos sensíveis, críticos, em que a gente vai ler e aí os peritos vão poder comentar a interpretação, justamente para a gente poder esclarecer, lembrando que aqui não existe paixão, não existe partido político, não existe militância. Nós sabemos aí das gravidades que é a propagação de fake news, mas também temos a liberdade de fazer uma análise técnica sobre esse relatório que é de suma importância e vem sendo discutido. O relatório foi divulgado, então, como vocês podem ver, né, na data de ontem. É importante destacar que as próprias Forças Armadas definem a Resolução 23.606, que inclui ela no rol de entidades fiscalizadoras. Eu percebo aqui uma preocupação muito forte das Forças Armadas em dizer que isso não é uma auditoria, mas é uma fiscalização, e nesse sentido isso é mantido. A equipe da EFACEF, das próprias Forças Armadas, ela é composta por profissionais de sistemas de informação, engenharia, defesa cibernética e engenharia de telecomunicações, e o relatório ele foi muito bem elaborado, bem feito por tópicos. Então, nós temos tópicos ligados a acesso ao código-fonte, à lacração, à zerésima, ao boletim de urna, e a ideia é que nossos especialistas comentem, falem aí sobre esse laudo e possam aí esclarecer as dúvidas que as pessoas tenham em relação a esse sistema, ao processo eleitoral como um todo, ok? No que diz respeito ao código-fonte, nós vamos começar, então, a tratar do código-fonte, ou seja,
um código aí de mais de 17 milhões de linhas, segundo o próprio relatório. Esse código-fonte, a atividade de fiscalização do código-fonte, propiciou a equipe obter conhecimento sobre o código-fonte, e aqui nós temos alguns pontos interessantes que eu destaco em amarelo. A análise, isso é um aspecto temporal, fiquem atentos, isso não foi feito agora, tá? Isso foi feito no período de 2 a 19 de agosto de 2022, e foi verificado alguns códigos, como o sistema de apuração, de votação, o log das aplicações de totalização, conforme solicitado. E aqui a gente já tem alguns pontos que eu já vou chamar aqui os especialistas para ficarem à vontade para os seus comentários. É importante registrar que o TSE definiu limites ao acesso ao sistema, o que dificultou a análise de código-fonte. Uma reclamação muito forte que nós lemos aqui é que os testes só foram permitidos análises estáticas, ou seja, não ocorreu análises dinâmicas. Foi impossibilitada a execução, por exemplo, compilar e executar os códigos-fontes, fato que teve, por consequência, não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como o funcionamento do sistema como um todo. E o relatório vai além e diz que não foi autorizado o acesso ao sistema, ao controle de versões do sistema, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão que foi efetivamente fiscalizada. Será que a que foi fiscalizada é a que foi compilada? O relatório não tem certeza nesse sentido e critica justamente esse contexto de não ser concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros que são referenciadas no sistema. Então, imagine que você analisa o código-fonte do sistema, ele faz menção a bibliotecas de terceiros, mas esses terceiros não foram parte, não incluíram nesse rol. Essa é a primeira crítica que nós temos aqui, e nesse sentido eu já queria passar para o Paulo. Paulo, em relação ao acesso ao código-fonte, quais são aí as suas conclusões ligadas a esse relatório? As Forças Armadas têm razão em exigir uma análise mais profunda, análises dinâmicas e ter acesso também a essas bibliotecas que são referenciadas pelo código? Fique à vontade. Sem som, Paulo, sem som. Ative o som, por gentileza. Então, primeiro, deixa eu só importante esclarecer aqui para quem é leigo o que é esse código-fonte e o que é o código binário, tá? Então, quando você vai fazer um software, você escreve instruções que a gente chama de código-fonte. E que, no caso aí, estão falando que são 17 milhões de linhas, o que, do meu ponto de vista, é extremamente exagerado, 17 milhões de linhas para fazer um sistema eleitoral. Normalmente, você faria isso com muito menos. Feito esses fontes, você passa por um processo que a gente chama de compilação, que gera um arquivo binário, ou seja, que você não consegue, o humano não lê, mas que o computador compreende. Ou seja, você lê os fontes e compreende, e o computador lê o binário e compreende. Então, essa é a diferença. Então, se eu não tenho acesso aos códigos-fontes, eu não consigo gerar um arquivo binário para comparar com o que está nas urnas. Então, é fundamental que ele exista. Sem isso, já fica inválido garantir que o fonte que foi escrito e que foi apresentado para mim representa o que está realmente na urna. Além disso, esses códigos de terceiro não ter acesso que códigos de terceiro são esses? Por que eu preciso de um terceiro? Vamos supor, eu preciso, talvez, alguém fez o código para ler a biometria. Eu preciso ver esse fonte. Por quê? Porque eu tenho que garantir que quem está botando o dedo lá é realmente aquela pessoa e que não tem nenhum outro tipo de alteração, né? Então, em relação a esse ponto, é fundamental realmente que tenha esses códigos-fontes. Além disso, o fato de não ter controle de versões, isso é um completo absurdo, porque isso significa dizer que num universo de 17 milhões, alguém pode ir lá, alterar uma linha que influencia no voto e ninguém vai saber, né? Então, tem que ter, qualquer empresa do país que desenvolve software tem um sistema de controle de versão, que inclusive existem vários aí grátis, e que esse sistema diz quem alterou cada linha e quando. E ele guarda de um jeito que não dá para você desmudar isso depois. Então, tinha que ter isso. Perfeito. Roberto Alessandro Abdala, as suas considerações sobre essa primeira sessão do laudo, em que as Forças Armadas, o grupo específico aí de análise, tem extremas dificuldades considerando análise estática, impossibilidade de executar, de compilar um programa de 17 milhões de linhas que faz referência à biblioteca de terceiros,
onde a análise não conseguiu adentrar a essas bibliotecas de terceiros. Exato. Eu concordo com o relatório, assim como também com os comentários do Paulo sobre esses pontos, né? Então, essa análise estática, onde o programador ou a pessoa especialista fazendo a revisão, ela realmente não teve acesso a abrir o programa, que é o código-fonte, né? Então, ela vê o resultado dele executando, como se fosse uma simulação da operação do sistema, né? E um ponto importante que eu destaco também quanto a isso, que está no relatório, é que os técnicos entraram na sala de inspeção com papel e caneta. Aqui não é, porque nós somos tecnologia, né? Então, minimamente, você deveria ter uma ferramenta, né? Um ferramental, que com certeza o pessoal que foi está extremamente habilitado e técnico com capacidade para poder fazer uma análise em código, né? Então, esse é um ponto que realmente fica muito frágil a análise, né? Muito simples, né? E, de novo, reforçando o período temporal que você comentou bem, Milagre. Então, isso foi executado em agosto, com o intuito de fiscalizar o sistema. Não tem a ver com o momento atual agora, que está caloroso, sobre a discussão do que realmente aconteceu no segundo turno, tá, pessoal? Então, isso é bom a gente frisar bem, para não haver uma má interpretação aqui do que nós estamos falando, tecnicamente, né? Outra coisa importante, Paulo comentou muito sobre controle de versões. Todos os sistemas têm controle de versões. Eu até acredito que eles possuem isso, mas não foi disponibilizado esse olhar tecnológico, né? Que ferramentas o time utiliza para controlar o versionamento, esse é um ponto, e que versão realmente executamos na prática e já no momento dos votos, né? No momento do primeiro turno, do segundo turno, qual a versão do sistema, né? Se a gente fizer um paralelo a um sistema de um computador ou de uma rede, eu tenho lá a versão do Windows, do Office, um exemplo bem simples, bem simplório, mas que você pode comparar o que eu tenho realmente executando, né? Então, esse comentário do Paulo também é importante. E sobre as bibliotecas de terceiros, né? Olha, pode ter fragilidade. Esses terceiros estão certificados, e em nenhum momento aqui a gente ainda está falando, né, de boas práticas, se os sistemas estão seguindo aí alguma boa prática de segurança da informação, ISO 27000 de desenvolvimento seguro. Isso era um ponto que também me deixa um pouco de dúvida sobre que ferramental é utilizado nesse software e quanto aos terceiros, né? Então é isso que eu queria agregar aqui, Milagre. Excelente, excelente. Inclusive, compartilhando aqui com vocês, o EFASEV aqui, essa equipe técnica bem capacitada que analisou, ele diz que, tomando em conta as limitações supracitadas, em face da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada a uma inspeção visual, restringindo muito a capacidade da EFASEF em identificar inconformidades de segurança. E eles são enfáticos no sentido que, para fazer uma análise minimamente coerente de segurança, eles precisariam, em contraposição à análise estática, da análise dinâmica. Ela permitiria executar diversas outras verificações que não foram feitas, né, impossíveis de serem realizadas. Interação do programa auditado com o próprio sistema operacional, alterações no sistema de arquivos em tempo de execução e monitoramento de comunicação de periféricos. Tais verificações contribuiriam significativamente para a qualidade do processo de inspeção do código-fonte. Paulo. O código-fonte é uma coisa muito complicada de inspecionar, porque você vê a questão temporal até que o Alessandro comentou. Foi feito isso em agosto, mas as urnas são preparadas, são geradas, mas nós estamos falando de 500 mil urnas de vários modelos, são 5 ou 6 modelos diferentes, em que você não tem como garantir que as 500 mil urnas sejam auditadas. Ou seja, o próprio processo de urna eletrônica é impossível fiscalizar. Se você fosse fazer uma pesquisa com quem trabalha em TI, só com quem trabalha em TI, você acredita que a urna eletrônica é segura nesse ponto, as 500 mil? Conhece algum sistema que possa garantir isso? 99% vai dizer que não dá para garantir, não tem como auditar, é impossível, e 1% falar que é porque está na profissão errada, né? Porque realmente não dá. Existem meios de a gente fazer
um sistema novo, que seja garantido 100% que não vai ter fraude, esse tipo de coisa, mas esse sistema que está aí, com o que foi feito e disponibilizado pelo TSE, realmente não dá para garantir. É interessante que a análise se faz do código-fonte, mas essa preocupação da EFASEB com o sistema operacional e as chamadas e modificações em tempo de execução é relevante, né, Roberto? Claro, claro, claro. Nós temos aí que pensar um pouco maior, né? Não focar só na aplicação propriamente dita, né? Então, o Paulo trouxe bem aí a variedade de equipamentos, o famoso hardware, né? Aí tem variantes de hardware, o sistema operacional que roda a aplicação, que está entre o hardware e a aplicação. Então, nós temos aí uma visão maior para garantir todo o funcionamento do sistema, né? E aqui eu percebi que o escopo está bem limitado, né, pessoal? Então, aqui, boa prática diz que a gente deveria fazer aqui uma fiscalização mais ampla dos sistemas, né? Perfeito. E as recomendações de aprimoramento, elas vão no sentido de que seja disponibilizado o acesso ao controle de versões na sala de inspeção, isso é importantíssimo, seja permitido o uso de ferramentas de análises dinâmicas de código-fonte e compilado, e não entrar com papel e caneta, né? Analisar 17 milhões de linhas visualmente, e seja concedido acesso a tais bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiros que foram identificadas como referenciadas nesse código-fonte. E a conclusão, no que diz respeito ao código-fonte, é que, diante do contexto, né, conclui-se que o acesso ao código-fonte em um ambiente com as restrições que foram colocadas e com insuficiência de ferramentas, apesar de ter propiciado algum avanço, não foi efetiva para atestar o correto funcionamento do sistema. Então, essa é a primeira conclusão que nós temos. E aí nós partimos para o terceiro item, que é um item... Nós saímos do código-fonte, esperamos aí que todos tenham entendido o código-fonte, que é justamente o código que, após compilado e geração dos hashes, ele ingressa na urna eletrônica e permite que o programa funcione da maneira que deve funcionar. Essa foi a primeira análise aqui que foi feita pela equipe do Ministério da Defesa. Outro item que chamou muita atenção está ligado à cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, e eu vou replicar aqui especificamente esse tópico. Esse tópico circulou muito às redes, eu imagino que nas redes sociais esse é o ponto que chamou mais atenção das pessoas, e eu vou replicar aqui para que os especialistas possam comentar. A EFASEB identificou que durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessam infraestrutura de rede para obtenção de código-fonte ou bibliotecas de softwares de terceiros. Na ocasião, não foram informadas estruturas acessadas ou onde elas estão, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco de segurança ao processo. É como se no código você tivesse algumas chamadas e durante a compilação ocorressem outras chamadas em que não foi informado que estruturas são essas, quais as localizações e, conforme diz o relatório, impossível aferir a correspondência entre o código que eles inspecionaram e o que efetivamente foi compilado. Paulo Brem, seus comentários. Então, traduzindo isso aí, o que significa isso? Quando eu vou compilar um programa deste porte, eu tenho que ter um computador que tenha todos os fontes, tudo que eu preciso neste computador. Ele não tem que estar nem ligado à rede, à internet, a nada. O que o relatório diz é que os fontes não estavam todos naquele computador e que durante o processo de compilação, ele foi acessando outros computadores para obter outras fontes que ninguém viu quais são, para gerar o binário do software da urna, né? Ou outros que compõem também, não é só o software da urna, né? Então, o fonte que foi apresentado em papel, ou aquele visual, com 17 milhões de linhas, que é impossível de examinar visualmente, realmente representa um risco bastante grande, porque você não sabe o que está nos outros computadores, né? E quem está por trás, quem está mexendo, quais são as bibliotecas. Então, é uma caixa cinza que você não sabe o que tem dentro. Roberto, Alessandro? É por aí mesmo. A gente não sabe o que está acontecendo por trás do software. Então, com certeza, um software complexo desse, como está sendo dito,
tem interligações, essas chamadas a gente conhece no mundo de tecnologia como APIs, formas de trocar dados entre sistemas ou integrações, elas existem que, ok, podem existir, mas nesse mundo, talvez ali naquele momento que faltou ali um diagrama sistêmico, a correspondência do que está sendo realizado em tempo real, por que eu estou acessando uma terceira biblioteca, da onde, para que é utilizado dentro do código, então isso deixa ali os técnicos ali com essa dúvida, né? E obviamente eles comentam no relatório dizendo que existiu essa comunicação, existiu a consulta para complementar a fonte de outras informações e partes de códigos em outros locais. Como não pode aferir de onde é, o porquê, gera esse ponto de interrogação, né? E é o risco, né, gente? O que nós não controlamos, não gestionamos, há maior risco, né? Eu queria aqui fazer uma menção agora, nós estamos com 350 pessoas no nosso YouTube acompanhando ao vivo. Queria mandar um abraço aqui ao Evolution, Surismar, Erminda, Toshi, Leonardo, Sérgio Cavalcante, Márcio Neves, Hugo Leonardo, Luciane Giorgetti, Gisley Oliveira, LC, Dalton Rocha, Sérgio Capaverde, dentre outros que estão nos acompanhando aqui. Vou tentar acompanhar o comentário de vocês e replicar aqui, é muito importante. Ainda falando sobre Mário Alessandro Couto também aqui participando, ainda comentando sobre o processo de lacração, existe aqui uma preocupação da EFASEV no sentido de que, e isso o Roberto vai poder explicar a nós muito bem, porque é um perito em software, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, muitas vezes em lados opostos, assim como o Paulo, e é um perito muito hábil na área de software, e o Paulo também conhece muito sobre isso, e eu queria que fosse esclarecido isso para as pessoas, né? A importância de versionamentos. Por que o Ministério da Defesa dá ênfase no versionamento? Pode ser que as pessoas não entendam. Convém destacar, como foi solicitado por meio do pedido de esclarecimentos, o compartilhamento dos resultados de commit do controle de versões junto ao código-fonte, uma vez que essas informações permitiriam identificar se a versão lacrada sofrer alterações após a inspeção, além de ser possível retornar versões anteriores do código-fonte. Contudo, por meio da resposta ao pedido de esclarecimento, a EFASEV foi informada que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações diárias e, por isso, não seria possível fazer um clone de repositórios. Ou seja, de forma muito leiga, esse é o código que eu quero que vocês analisem e não vou fornecer controle de versões. É essa versão que eu quero que vocês analisem. É isso mesmo que a gente pode concluir, Paulo Bren? Exatamente. É o processo, esse commit que está comentado aí, é o processo em que você libera, você está fazendo alteração num programa ou que já existe, ou um programa novo, seja lá o que for, e você pode ter N programadores mexendo nisso, e cada um mexendo num pedaço do programa. O processo de controle de versões faz esse controle de quem está com o quê. E quando você fala commit, que o pessoal até verbalizou isso e chamou de commitar, significa que você está juntando este pedaço que você fez e que está ok, no todo, que esse todo vai depois gerar o código binário para a urna eletrônica. Então, é fundamental que tenha isso, e se você faz uma alteração qualquer e tem um controle de versão, esse processo de commit registre linha por linha quem foi que mexeu. Então, uma vez gerado o binário, não pode ter mais nenhum commit, porque se tivesse algum commit, você tem uma fonte diferente, né? Quer dizer, Roberto, então, que se fosse permitido a análise dos commits, eu teria um histórico de todas as pessoas que alteraram o código-fonte com data, hora, IP, nome de usuário, que aplicaram pedaços de código, razão pela qual o Ministério da Defesa enfatiza a necessidade de analisar o histórico de versões. Seria mais ou menos isso, se você puder esclarecer como funciona a questão do versionamento e por que ele é importante para garantir a segurança aí do código do processo de lacração. Exato. Complementando isso com o que o Paulo comentou, realmente é importante ter essa informação e o que eu estou enxergando aqui, da preocupação dos técnicos também, é que qual foi a versão testada, né? Então, se imagina que num processo, num sistema desse, com tantos milhões de códigos, é natural, pessoal, que há modificações.
É natural que haja versões. Mas qual é a versão que eu estou olhando versus a que está no equipamento? E outro ponto de interrogação, qual foi utilizada no processo eleitoral? Então, realmente, de novo, todos os sistemas desse porte, existem diversas modificações, existe um sistema controlando o versionamento, que é esse ato do técnico, do desenvolvedor, do dev fazer o commit, também tudo dentro do normal, do mundo de tecnologia, mas qual é essa informação? Então, a falta do conhecimento dos técnicos, a falta de acesso a essa biblioteca, ao repositório que mostra isso, traz um risco ao sistema. Né? Se tivesse essa informação para os técnicos, obviamente eles ressaltariam aqui o que eles encontraram. Né? Para quem não é da área de tecnologia, é normal os sistemas sofrerem diversas atualizações. No dia a dia a gente vê nos nossos celulares, no nosso computador, o famoso Windows Update, iOS Update. Então existe aí um monte de coisas. Agora, qual realmente foi utilizada? Né? Então, eu não ter acesso a isso, eu não posso opinar se está bom, está ruim, se está certo, está errado. Né? Então, esse é um ponto aí importante para a gente falar. Estamos chegando a 715 pessoas ao vivo aqui no nosso chat, no nosso YouTube ao vivo. Você que está chegando aí, se inscreva no canal também, ajuda a gente a contribuir e compartilhar conteúdo. Consegui reunir aqui os dois peritos que eu mais admiro, sem dúvida alguma, na minha vida profissional, que me indicaram, quando eu comecei a trabalhar, me ajudaram. Eles sabem a gratidão que eu estou, para dispor do seu tempo no meio do dia para a gente analisar aqui, sem paixão, sem partidarismo, tecnicamente, a interpretação do laudo, que, aliás, diz, não está apurando o caso concreto, tá, pessoal? Não está apurando o crime informático, mas foi um relatório feito antes e que foi exposto agora sobre os processos da urna eletrônica. Então, eu não consigo, humanamente impossível, aqui agradecer todo mundo, Hugo Leonardo, Luciana Brandão, Mário Couto, Reinaldo Andrade, Clau Andrade, Kelma Góes, Euler Guimarães, dentre tantos outros que estão participando aqui. Obrigado aí pela contribuição. E as conclusões de segurança nesse item, no que diz respeito à segurança, são ampliar o escopo da fiscalização, incluindo infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação, que contém os códigos-fontes dos sistemas eleitorais, e ampliar a verificação do perímetro de segurança cibernética para as infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação acessadas durante a compilação dos códigos-fontes. Paulo, o que a EFASEV quer, o que ela busca no sentido de aprimorar a segurança quando ela pede a ampliação do escopo de fiscalização para as infraestruturas externas? É isso que eu queria que você comentasse. Então, quando ele está falando de infraestrutura externa, assim, como no processo do TSE envolvia outros computadores que não estavam presentes ali, que ninguém sabe onde estava, que, do meu ponto de vista, não teria essa necessidade, deveria estar tudo no mesmo computador, mas já que estava em outros, o que ele está pedindo é que eu tenha um controle maior disso, quer dizer, quem é que está na outra ponta do computador, o que está se fazendo, quais são esses fontes, né? Por que eles não estão embutidos todos no mesmo local físico? Ele tem aí um processo de compilação que não é normal você buscar fontes em outros programas. Né? Em outras, não é normal você ter esse processo. Se você tem isso, você tem dentro da própria rede interna, mas não fora da sua rede interna, né? Porque é sempre um risco de segurança. Você pode ter, quando a gente fala de eu buscar informação externamente a uma rede, esta rede pode estar comprometida e o que eu estou buscando ser alterado no meio do caminho. Tecnicamente, a gente fala aí do man of the middle, quer dizer, o homem no meio do caminho. Você tem sistemas de ataque que você interfere no que está chegando no seu computador, tem muita fraude disso, e é feita uma alteração nisso. Então, você tem que ter essa garantia, que é isso que eles estão pedindo como recomendação, dessa ampliação dessa garantia. Roberto, quando a gente fala de engenharia de software, em security by design, você com essa experiência, eu tive a disciplina na faculdade, confesso que não sou bom de engenharia. Hoje a gente está falando aí de uma certificação bem interessante, que é a CIPT mesmo, que trata sobre processos de segurança na construção de softwares. Como que você vê essas chamadas a bibliotecas externas? Isso pode ser uma vulnerabilidade ou pode expor vulnerabilidades a partir do momento em que eu não conheço a segurança do código de terceiros? Como que você vê em complemento? E também queria que você comentasse essa recomendação da EFASEV no sentido de ampliar o escopo das análises às estruturas externas.
Sim, claro. Com o mundo moderno hoje, a gente comenta que uma das principais vulnerabilidades são as integrações de sistemas, né? Nós chamamos tecnicamente de APIs ou outros métodos de consulta que muitas empresas usam, as software houses hoje no mercado utilizam bastante aí, concentrando num RP ou num sistema funcionalidades que eles não têm numa terceira empresa, né? Por isso que tem o tema das integrações. Por outro lado, isso gera uma vulnerabilidade, são portas de acesso que esses sistemas se comunicam, né? Então, nós estamos vendo aqui que existem bibliotecas ou funções, códigos, botões, recursos que o sistema principal utiliza de terceiros, e é onde o relatório está sendo muito claro para querer verificar amplamente o sistema. Eu não quero olhar só o coração. O coração é um mecanismo interligado, né? Um grande sistema. Então, ele quer olhar esses periféricos, como é que eles se falam, de que forma, é seguro ou não? Como o Paulo falou, existe um método de interceptação famoso, né? O homem do meio, o que a gente brinca, né? Que é uma forma de você interceptar dados. Se esses dados forem seguros, criptografados, provavelmente não vai ocorrer essa interceptação, mas será que é? Nós temos que avaliar, né? Então, sobre a sua primeira pergunta da integração e da boa prática, a boa prática é que todo o sistema interno ou terceirizado ou integrado esteja dentro do Security by Design, Security by Default, como rege as leis, as normas, né? Então, isso precisa estar incluso nas boas práticas, né? E ampliar o perímetro, que é a sua segunda pergunta, sobre a infraestrutura. Então, a gente já percebeu que o sistema não é único, isolado, ele não é standalone, né? Então, ele está integrado com outros mecanismos, outros servidores, ou parte do código está fora, ou o banco de dados está em outro lugar. Para isso que precisa ampliar o escopo dessa segurança, né? Então, a gente tem que pensar na topologia maior, externa, olhando aquele mapa inteiro de sistemas e englobar todo o mapa na revisão, todo o mapa na fiscalização, senão a gente está míope na análise técnica. Excelente, perfeito, obrigado. A gente está com 1.100 pessoas ao vivo aqui acompanhando a gente. Quero agradecer muito todas as pessoas, Tiago Santana. O Charles Nunes coloca que o TSE não adota frameworks COBIT, ITIL, PMBOK, ISO 27001, 27002, 27005. Questiona vocês, né, sobre as melhores práticas. E o Rick Gaming coloca, que isso, auditoria dinâmica no código-fonte, Sócrates, se não liberou o código, pode vasculhar, que tem muitos outros detalhes. Aqui é a opinião das pessoas que estão participando aqui do nosso chat. Estamos com 1.100 pessoas ao vivo aqui. Um ponto interessante agora falando da cerimônia, então a gente sai da lacração, já vimos código-fonte, pessoal, já vimos código-fonte, já vimos lacração, estamos avançando no laudo e a gente chega no item 5, cerimônias de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE de Zerésima e sistema de totalização. Aqui não gerou muita discussão, mas um ponto eu queria ouvir os especialistas. É interessante que existem vários códigos que fazem esse processo e que eu descobri na leitura do laudo, né? Nos dias 1 a 29 de outubro de 2022, foram realizadas cerimônias de verificação nos sistemas computacionais utilizados nas eleições instalados na sede do TSE. Nas ocasiões, foram apresentados os scripts de acionamento dos sistemas de totalização, SISTOT, de recebimento de arquivos, REC arquivos, informação de arquivos de urna, InfoArquivos, transportador web, JE Connect, com o objetivo de atestar se correspondem ou não. Então, são vários scripts que fazem todo esse papel, certamente, para uso interno. E o TSE conclui aqui que todos esses procedimentos, e aí o TSE não, as próprias Forças Armadas, a IFASEV, conclui uma deficiência. Todos esses procedimentos foram executados pelos técnicos do TSE, cabendo às entidades fiscalizadoras apenas observação das atividades à distância, através de um telão no auditório do TSE. E aí eles concluem que a atividade é importante. No entanto, terminais de consulta poderiam ter sido disponibilizados aos representantes das entidades fiscalizadoras de forma a possibilitar observar o correto funcionamento do sistema
permitindo dessa forma o acompanhamento detalhado dos scripts de inicialização. Paulo, quais são seus comentários em relação a esse tema? Chega a ser risível essa atitude de próprios técnicos do TSE fazerem essa cerimônia sem participação. Isso não passou de uma cerimônia que está prevista lá em lei para fazer esse procedimento, mas que é pura perda de tempo, porque o procedimento foi executado pelos próprios técnicos do TSE, né? As entidades fiscalizadoras só observaram a distância através de um telão. Quer dizer, não serviu para nada, é só um oba-oba para dizer, olha, auditamos, não sei o quê, verificado. Não tem o menor sentido uma coisa dessa, menor sentido. Nunca vi uma coisa assim. Roberto? E novamente, o famoso papel e caneta, né? Aqui no sentido, nós somos observadores do que está acontecendo, né? Então, realmente, é mais mesmo uma contestação do processo e quais componentes existem, né? Então, não pode-se, tecnicamente, verificar esses componentes. Olha quantos componentes existem no sistema, olha que interessante, que também está normal, é natural você ter aí uma série de componentes realizando todo o processo. Para quem não conhece sistemas, é normal fazer essa separação, até em termos de arquitetura de software, onde você divide cargas e pesos e responsabilidades que cada componente dentro do sistema faz. Também não tem nada de anormal. A única dificuldade técnica que vale ressaltar é somente observar o que está acontecendo, né? Não poder realmente tecnicamente abrir como é o processo codificado de cada componente desse, a comunicação, que nível de segurança tem, como é criptografia, como são as APIs, aí com certeza tem um mundo por trás aí de comunicações que a gente não teve oportunidade, nem os técnicos das Forças Armadas, oportunidade de verificar tecnicamente o que está rodando por trás. Muito bem, nós estamos chegando aqui a 1.500 pessoas ao vivo aqui na nossa transmissão. Eu quero dizer que a gente tentou compilar aqui o que é mais relevante tecnicamente para esclarecer para você dúvidas que você tenha. Então, você aprendeu aí código-fonte, a importância de uma análise dinâmica, a importância de analisar o compilado, a importância de analisar sistema operacional, a importância de analisar estruturas externas. Foram alguns itens aí que vocês puderam acompanhar aqui. Não dá para a gente contemplar todos os itens do laudo, mas algo interessante aqui no relatório diz respeito ao item de verificação da correção de contabilização dos votos. A verificação da contabilização dos votos por meio da comparação do BU impresso com os dados disponibilizados pelo TSE está estabelecida lá na resolução. E essa atividade foi feita como? Eles compararam BUs impressos com dados disponibilizados no TSE e o objetivo principal das análises de informações contidas, bem como nos arquivos QR Codes aqui. Bom, o que chama a atenção nesse aspecto específico é que, no que diz respeito a essa análise, a EFASEV ela sentiu uma dificuldade no contexto dos logs do arquivo transportador. Os logs do transportador, do receptor de arquivos de UNE e do banco de dados de totalização solicitados por meio do ofício X de 2022, não recebidos pela EFASEV até a conclusão desse relatório, poderiam ter contribuído para o incremento da qualidade do processo de fiscalização, uma vez que possibilitaria conhecer a ordem de chegada do BU no TSE, como também verificar horário de recebimento, enfileiramento e processamento de cada BU. Desse modo, seria possível reproduzir integralmente o processo de apuração de votação. Pelo que está dizendo aí, Paulo, não é possível hoje a gente reproduzir integralmente esse processo e essa informação, os logs especificamente do transportador e receptor de arquivos de UNE e do banco de dados não foram fornecidos para que fosse possível a fiscalização, a análise das Forças Armadas. O que você tem a dizer aí, Paulo? Então, deixa eu tentar um pouco explicar primeiro o que é esse log que a gente fala, que é uma palavra muito utilizada, mas tem muita gente que não conhece. Então, fazendo aqui uma analogia com o Internet Banking, por exemplo, significa dizer o seguinte: quando você se loga no seu Internet Banking, dizer usuário e senha, o banco registra isso no arquivo. O usuário tal acessou o banco com a senha, foi validado tal dia, tal hora, através do IP tal, isso fica registrado no arquivo.
Aí você foi lá e fez uma transferência, um Pix, para mim, de preferência, né? Vai ficar registrado num arquivo. Tal hora, tal data, foi feito um Pix para conta tal, número tal, no valor de tanto. Isso a gente chama de log, isso fica registrado no arquivo. Então, para que existe esse log? Para se eu tiver alguma reclamação, uma eventualidade, eu consulto este log para verificar passo a passo tudo o que ocorreu. Todos os sistemas possuem normalmente esse tipo de auditoria, log, inclusive os próprios sistemas operacionais. O Windows tem log, Linux tem log, ele registra quando é que você ligou o computador, quando é que você deu shutdown, que você desligou, tudo isso é registrado no log. O que eles estão dizendo é que este log não foi disponibilizado para a comissão que estava verificando as atividades para poder constatar que realmente tudo ocorreu conforme o previsto. Tanto é que ele até comenta que se tivesse esse log, eu poderia dar um atestado melhor. Olha, realmente o log está registrando que foi isso, né? Isso não descarta a possibilidade de um log ter sido registrado de forma indevida, né? Mas ele é um referente, uma excelente referência de auditoria. É fundamental existir esse log. Roberto, qual a importância dos logs para que você ateste a segurança do trâmite de um arquivo, de um lote de arquivos ou de registros digitais? E por que essa ênfase aqui da EFASEB no sentido de que os logs do transportador que foram solicitados não foram recebidos e poderiam ter contribuído muito para o incremento da qualidade do processo de fiscalização, já que ele poderia fazer com que nós conhecêssemos a ordem de chegada do BU no TSE, como também verificar horário de recebimento, enfileiramento e processamento de cada BU. Isso estaria contido no log de transportador do receptor de arquivos de urna e do banco de dados e que não foram apresentados até a conclusão dos relatórios. Qual a importância desses logs e por que isso pode representar uma deficiência ou até mesmo um risco? Exato. Acho que a palavra que me ressaltou no seu comentário é qualidade, né? Então, a gente atestar a qualidade do funcionamento, né? E outra que o Paulo também trouxe é para você conferir, né? Você ter um extrato das execuções das operações para conferir se realmente a operação foi realizada, né? Na ordem, na hora, no conteúdo. E isso é um dos pilares de segurança da informação, que chama-se integridade. Então, realmente, eu tive aqui na ponta A, num dos elementos do sistema, nós percebemos que são vários elementos, o que ele transmitiu para outra ponta, o que ele guardou no banco de dados, realmente foi aquela informação, ela veio inteira ou não, íntegra ou não. E aí vem o tom de você auditar em qualidade de software, né? Realmente a aplicação gerada refletiu na informação armazenada no banco de dados ou não. Então, são componentes, e o log é uma das coisas mais utilizadas para o time de qualidade, o time de QA dos times devs, averiguar se realmente as coisas estão fluindo da maneira que foi projetado, né? Esse seria o meu comentário. Então, logs, um registro eletrônico que registra, traz metadados sobre uma atividade, como, por exemplo, o transporte dos boletins de urna, nós poderíamos encadear ele sequencialmente, o que o relatório fala de enfileiramento. E até os logs precisam de proteção, né, Paulo, Roberto? A gente fala muitas vezes que os logs eles são um elemento de auditoria, mas se eu dou permissões para o log, ou eu não tenho ali uma diretriz que protege esses logs, eu posso ter a construção de logs, assim, falando hipoteticamente também, né? Sim, sem dúvida, porque se a gente for, por exemplo, fazer uma analogia com a gente que faz, como, por exemplo, perícia judicial, quando a gente vai, como a Bauri aqui, por exemplo, tem Windows, então você tem uma missão de olhar um computador de uma pessoa, se teve fraude, se teve problema, lá fica registrado, por exemplo, se a pessoa apagou um arquivo. Então, isso fica logado pelo sistema operacional e que ele normalmente não tem acesso, mas o administrador do sistema tem acesso, né? Então, o cara fala, não, eu não peguei esse arquivo, não pode olhar no meu computador que não está. Realmente, se você for olhar, não está. Mas se você for olhar o log, vai estar mencionado que o arquivo tal foi deletado por tal pessoa, tal dia, tal hora, né? Então, tudo fica registrado em log. O sistema operacional utiliza muito isso. Quando você tem um problema no programa, que deu um erro, alguma coisa, o próprio programa tem o seu log para falar, olha, deu erro por causa disso.
e aí o programador vai no log, verifica por que ocorreu o erro e corrige. Por isso que o log é importante. Ele realmente, como o Alessandro comentou, é a integridade de tudo, né? Ele é fundamental para isso, e só o administrador, normalmente, do equipamento é que tem acesso a isso. Roberto? Tá certo, isso mesmo. Até o acesso, né? Vocês dois comentaram sobre acesso. Quem tem acesso ao log, obviamente, o time de desenvolvimento, o time de acesso. E em muitas aplicações, onde a gente implementa aí certificações como ISO, tem um capítulo inteiro sobre log. Não só ter o registro, como auditar é uma boa prática, né? Então, você conferir como está o funcionamento do seu sistema, servidores, firewall. Então, realmente, o log ali é um repositório onde você pode reproduzir o fato, reproduzir as ocorrências, né? Como a gente comentou aqui, as operações, né? Então, você vai conseguir. Não ter acesso a isso, de novo, é um ponto de interrogação, né? A verificação dos técnicos fica limitada, que eu acho que esse é um ponto importante aí, que o propósito é fazer a fiscalização do sistema com o olhar de segurança da informação, e um dos pontos é você obter os registros das operações, né? E outro Infelizmente... ponto também que eu chamo a atenção, quantas perícias nós fazemos, por exemplo, em que um agente mal intencionado, ele altera a configuração de um sistema, vamos pensar aqui num postfix de e-mail, e ele consegue mexer, alterar kernel do sistema operacional para não exibir as configurações que foram alteradas, por exemplo, por uma escuta. Então, a importância do log não só de aplicação, mas também de um acesso, ampliar o escopo dessa perícia para o sistema operacional e para os logs desse sistema operacional, Paulo. Exatamente, porque você pode ter um software que você faça N coisas, mas quando você vai fazer uma transmissão, alguma coisa, quem faz isso é o sistema operacional. Então, o sistema operacional não auditado, ele pode interferir no que você está mandando e modificar essa informação, né? Então, 100% do que compõe uma urna tem que ser auditado. A BIOS, que é o sistema que controla todos os periféricos, né? O software que está na biometria, que é um software normalmente separado, né? Todos esses componentes têm que ser auditados e verificados, né? Só que é muito difícil conhecer. Eu acho que é impossível fazer isso em 500 mil urnas, né? Porque você consegue fazer numa amostra, mas no todo você não consegue. Por isso que o processo de compilação e lacração com a extração dos hashes é muito importante. Roberto, você poderia explicar para o nosso público, quando o Tribunal Superior Eleitoral fala lacração de urnas, geração dos hashes, qual a importância dos hashes para atestar a integridade daquele código que está sendo instalado em um hardware e um equipamento? E você comentou também na nossa conversa em off aqui da importância da análise do hardware no escopo da perícia. Se você puder esclarecer aqui para o nosso público, nós estamos com 3.200 pessoas online ao vivo. Fátima, Sônia, Gilmar Lima, José Bruno, Ana. Pessoal, coloca a cidade de vocês, por gentileza, quem puder colocar a cidade. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar reproduzindo esses conteúdos sempre online, gratuito e semanal. Roberto, é com você. Exato. Primeiro sobre o hardware, né? O equipamento que roda o sistema, né, Milagre? Veja só. Então, eu estou aqui com um foco no programa ou na aplicação de votação. A gente já viu aqui quantos componentes ele possui, quantas integrações. De novo, é natural existir isso, né? Mas pensa que a máquina, né, a plataforma, o hardware que roda esse sistema, como é importante você verificar aí a integridade, a saúde, a proteção, que mecanismos de proteção existem. Só, né? aproveitando e te interrompendo, a pergunta do André Tavares, que essa dúvida é de todo mundo. Embora o relatório tenha dito que não pode ser possível aí eu comprovar se o código que foi analisado é o compilado, a pergunta do André Tavares aqui, nós estamos com 3.100 pessoas online ao vivo, é o código-fonte é apenas uma urna ou ele é geral? E eu acho que aí fica interessante, porque você já ia explicar, mas já vai pegar o gancho aqui na pergunta do André Tavares, que fez a pergunta no YouTube. Exato. Então, imagina, aí chegando já na aplicação, né? Na lacração da urna, ou seja, eu fechei ela com todos os componentes para ser utilizado. Que componentes são? Então, nós falamos da máquina, do equipamento, do software que ela tem, que foi compilado, e para que eu garanta o que eu tenho nela, eu faço um controle de assinatura, o que nós chamamos tecnicamente de hash.
Então, eu controlo um arquivo, um programa, um sistema com a sua assinatura digital. Toda vez que esse arquivo é manipulado, é alterado, é melhorado, essa assinatura ela é modificada. Então, é uma assinatura única. E esse é um método que nós utilizamos, né, Milagre Paulo, em todas as perícias para garantir uma prova que ela não seja adulterada, né? Então, eu assino esse hash, eu guardo essa informação para testar que aquele arquivo, na data e hora, com aquele conteúdo, tinha um número sequencial, né? Um número hexadecimal grande. Existem vários métodos, vários algoritmos que guardam esse número, né? São algoritmos tecnológicos de segurança, onde nós usamos para gerar essa informação. Onde está o ponto aqui do pulo do gato? Será que o que eu criei, por exemplo, o que os técnicos fizeram a revisão do software, foram os mesmos que foram colocados na urna ou não, após o lacre? Então, imagina que eu gero um sistema com melhorias, de novo, natural, guardo essa numeração e implanto nas urnas. Aí sim a gente pode falar, ela foi lacrada com um número de software, com um hash de 1 a Z, estão todas elas íntegras, lacradas com essa versão. Então, isso fica dúbio, chega a gerar dúvidas sobre esse procedimento. Excelente. Paulo? Tem uma coisa importante que a gente precisa destacar, é o seguinte, a gente vê que todo mundo foca na urna. Urna. Só que a urna é só assim, a pontinha do iceberg do processo todo eleitoral. Porque isso depois das urnas, isso vai para um outro computador, que vai fazer a somatória de todas as urnas, esse tipo de coisa, e que ninguém olhou. Ninguém auditou, só está sendo auditada a pontinha do iceberg. Tem todo o gelo para baixo ainda para olhar, que ninguém olhou. Então, para fazer uma analogia, dá para fazer uma analogia legal que todo mundo vai entender com a Mega Sena. O sistema de Mega Sena, você tem que ter um processo de auditoria. Como é que a Caixa Econômica faz? Não, eu coloco um caminhão numa praça pública que tem lá as bolas gigantes que eu vou sortear e isso garante que não teve fraude, que não teve nenhuma. Não é assim que funciona. Por quê? Em teoria, eu poderia ter alguém dentro do computador, do mainframe do banco, que se ele tiver acesso a um banco de dados, ele poderia, em teoria, introduzir uma aposta assim que caiu a última bola. Então, só que está tudo bem na sua bola. Então, como é que eu poderia contornar isso? Bom, o único jeito de contornar e garantir 100% que não foram introduzidas novas apostas seria a Caixa Econômica disponibilizar todas as apostas no site dela, num arquivo texto, que seria pequeno, porque são números pequenos, que qualquer um possa fazer download desses votos, dessas apostas, e aí faz o sorteio, aí cada um pode conferir. Então, esse seria um sistema com garantia 100% de certeza que não vai ter fraude, né? Na urna, acontece a mesma coisa. A gente está vendo só a urna, que seria o quê? Um caminhão com as bolas. Mas o resto todo, ninguém está vendo, né? Então, tem todo esse trâmite. E além do resultado, tem o TSE que divulga, que, embora seja TSE, também tem que ser auditado para ver se o resultado que ele está divulgando é o resultado efetivamente buscado naquela informação, né? Então, a coisa é muito ampla, é muito complexo. Por isso que é impossível você conseguir auditar e verificar o processo de urna eletrônica do jeito que é hoje para garantir com 100% de certeza que não teve nenhuma adulteração. Muito bem, a gente vai passar então para as conclusões. Estamos com 4.000 pessoas ao vivo aqui: Madrid, Orlando, Ashbel São José do Rei, Lilian Campinas, Josiane São Vicente, Torquato Recife, Mari Palsu, Heraldo Pirituba, Visão da Itália, Alberto São Paulo, Maria Mato Grosso, Manuel Manaus, Rede de Paraupebas, André São Bernardo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Guarulhos, Vinhedo, Miraji, Nova Iguaçu, Orlando, Miami, Timburi, Salvador, Cuiabá, Taubaté, Recife, Piracicaba, Santo André, Bagé, Teresina, Natal, e aí vai, pessoal. Rio Grande do Norte, Aracaju, Brasília, Curitiba, Niterói, Tremembé, Pedra Azul, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Icó, Ceará,
Rio de Janeiro, Paraíba, Nova Friburgo, enfim. Quero agradecer muito aí 4.000 pessoas online. Esperamos estar contribuindo com vocês e vamos passar já na sequência para as conclusões do relatório das Forças Armadas da EFASEV aqui. Nesse item, ela sugeriu a implementação de um campo no BU com dados do voto em trânsito para presidente, uma vez que ela não conseguiu identificar expressamente a informação quando executada em conferência com o BU. Em alguns casos, a disponibilização do BU no site do TSE ocorreu somente no dia seguinte da eleição, prolongando o tempo da execução da tarefa. É importante destacar, então, que aqui o relatório das Forças Armadas, no item 9, ele traz um resumo das oportunidades de melhoria. Então, ele traz óbices, que são os itens que eles encontraram que foram prejudiciais, que nós já falamos aqui, a gente não vai repetir todos, e oportunidades de melhoria, no que tange ao código-fonte, à cerimônia de lacração, à cerimônia de verificação, aos testes de integridade, ao projeto piloto de biometria, à verificação de contabilização dos votos, e, nesse sentido, nós vamos analisar aqui os que a gente considera aí, que são alguns que chamaram a atenção, que é a abertura do código-fonte, a cerimônia de lacração, do escopo e das bibliotecas externas. Nós tivemos também aí a questão envolvendo a verificação da correção da contabilização de voto, que é o que a gente já tratou aqui sobre, inclusive, os logs do transportador que não aconteceram, e aí nós passamos para as conclusões. No que diz respeito ao código-fonte, nós verificamos aí que a maior preocupação que nós identificamos aqui é a questão da análise estática e não da análise dinâmica e mesmo das bibliotecas que são chamadas pelo software. No que diz respeito à lacração, também outro problema em relação às bibliotecas que não foram analisadas. As Forças Armadas chamam a atenção que fica muito difícil assegurar que a versão analisada é a versão compilada, até porque os controles de versionamento não foram disponibilizados, e no que diz respeito também, nós vimos aqui a correção de contabilização dos votos, a questão dos logs. Logs são essenciais porque eles documentam o trânsito, eles são metadados que registram ações em um sistema. Quem alterou um sistema, quem transportou, como isso chegou, data, hora, fuso horário, IP, dentre outras informações. Então, nesse sentido, antes da gente passar aqui para as conclusões, que basicamente são nesse sentido, a própria EFASEV diz que aí os testes eles estão acompanhando e ele trata esse relatório como uma contribuição para aprimoramento, com vistas ao máximo de transparência do SEV, fiscalizado o processo eleitoral do corrente ano, entende-se como importante promover uma análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas, para superar dificuldades e lacunas da fiscalização e carência de maior certeza. É importante destacar que não foi analisado binário, não foi possível executar um binário, acompanhar o comportamento desse binário, as chamadas ao sistema operacional e assim por diante. Então, nesse sentido, eu vou deixar livre aqui o perito Paulo César Brenha, essa nossa referência, aí, os primeiros peritos em tecnologia do país, e o perito Roberto Alessandro Abdala, para que eles trouxeram apontamentos para a gente fazer essa discussão final, e aí a gente vai encaminhar para a conclusão. O pessoal está pedindo aí que essa live fique gravada, nós vamos deixar, sim, essa live gravada. O objetivo aqui foi sem partidarismo, sem caso concreto, mas analisar tecnicamente. Nós todos aqui, os três, são peritos judiciais, então a gente acompanha isso no dia a dia, e nós sentimos interessante poder esclarecer um pouco mais, até para sanar algumas dúvidas, alguns mitos, desmistificar algumas situações que estão sendo faladas, e agradecer esses mais de 4.000 pessoas que estão aqui colaborando, colocando questionamentos. Deixe seu comentário, não deixa de se inscrever também no canal, que o nosso conteúdo é semanal, você é avisado e é gratuito para você. Paulo, a palavra é sua, fique à vontade aí para suas considerações, para o debate. A gente está num debate final sobre as suas considerações técnicas, sobre os encontrados, os findings da EFASEV aí, que é esse grupo do Ministério da Defesa, que, por resolução eleitoral, tem competência para atividade de fiscalização, não de auditoria. Eles dizem muito isso, que auditoria é TCU, né? As suas considerações, Paulo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar até todas as pessoas que participaram da elaboração desse relatório, porque ele está muito bem feito, ele é bem claro. Vamos dar o nome aqui para eles rapidinho, então. Ó. Vamos lá. É o Coronel Marcelo Nogueira de Souza,
Coronel Aviador Wagner de Oliveira da Silva, Marcos e o capitão da fragata Marco Rogers Cavalcante. Eu imagino, né, o Paulo Sérgio Nogueira é o ministro da Defesa, mas eu imagino aí que existe toda uma valorosa equipe de peritos que, inclusive, estão na introdução do laudo, que são cientistas da computação, engenheiros da computação, que também cumpriram seu dever nas resoluções eleitorais e estiveram seguindo as determinações do TSE. A grande discussão é quando essas determinações vão abranger um escopo minimamente coerente para uma análise profunda que um sistema eleitoral se espera, mas foram essas aí as pessoas que no dia 9 de novembro assinaram esse relatório do Ministério da Defesa. Paulo, é contigo. Então, uma coisa que é importante, a gente analisar o relatório, ele é bastante fiel ao que realmente aconteceu, só que se você pegar uma pessoa que não tem conhecimento de tecnologia, e a gente vê isso pelas próprias coisas que estão colocadas na imprensa, e que você olhar aí, um dos itens que você colocou aí por último, tem uma questão aí que é o teste de integridade. O relatório diz lá na folha 11 que durante a execução dos testes de integridade, ou seja, para verificar se está tudo realmente íntegro, as funcionalidades das urnas não apresentaram anomalias. Então, o leigo fala, poxa, então legal, funcionou tudo. Mas não é bem assim. Porque esse resultado era realmente o resultado esperado. Por quê? Porque ele foi feito em cima de uma amostra fornecida pelo próprio TSE. Então, obviamente que é esperado que o teste de integridade funcione, né? O correto seria eu fazer esse teste de integridade e eu ter a liberdade de dizer o que eu quero fazer, com o quê, e isso não aconteceu. Tudo foi feito de acordo com as normas do TSE. Então, obviamente que era esperado que o teste de integridade não apresentasse nenhuma anomalia, né? Então, do resto, eu acho que tá ótimo. Parabéns, Milagre, aí pela iniciativa de fazer essa live com a gente aí, que é bastante importante. A gente vê pelo número de pessoas, deve ser até o seu recorde de pessoas assistindo. 5.000 pessoas ao vivo nesse momento. Quero agradecer aí todo mundo que está acompanhando. A ideia é a gente promover aqui um detalhamento. Foi feito um detalhamento bem minucioso sobre técnicos, sobre as conclusões aí do Ministério da Defesa. 5.000 pessoas, Paulo. Deixa seus contatos também para esse pessoal. Paulo, depois vocês pesquisem aí no YouTube, pessoal. Paulo César Bren aí, enfim, as primeiras matérias de vírus no Brasil, e ele participando, uma pessoa que contribuiu com a informatização do sistema bancário, e uma pessoa que ajuda muito para você que quer atuar na área de perícia, de investigação, sempre, nunca escondeu conhecimento, sempre à disposição para contribuir. Um grande professor de todos nós, né, Roberto? E que hoje nos dá a honra aqui de poder falar um pouquinho das suas impressões técnicas. A gente é técnico e a gente vai se basear exatamente nas melhores práticas. Então, Paulo, deixe seus contatos. A gente reforçou o nosso time lá no Clubhouse, mandar um abraço também lá para o Rafael, para o pessoal técnico, né, que está sempre aí no Clubhouse. E essa oportunidade que a gente teve hoje aqui de poder fazer um detalhamento coerente, para que toda a sociedade possa apreciar, para que todas as autoridades também possam apreciar e que gere essa reflexão da necessidade, sim, de uma ampliação desse escopo. Paulo, deixe seus contatos e o que você precisa. Então, certamente, com 5.000 pessoas, tem um monte de gente que quer fazer pergunta que não dá para responder, mas eu posso deixar o meu e-mail aí, o pessoal, inclusive, que é... Olha como é que passa aqui, ó. Não tem nem como, ó. Não tem nem como parar para ler, porque tá... Então, o meu contato aí pode ser pelo meu próprio e-mail, eu não sei se vai vir um monte, mas peço paciência para responder, mas é paulo@brem.com.br. O Brem é BREIM. Ou senão, vocês podem me achar lá no canal no YouTube, é youtube.com/paulobrem, tudo junto. Acho que não sei se o nome está aparecendo aí no YouTube, aqui na live, tá? Mas foi um prazer aí participar dessa live aí com esses 2 profissionais aí que a gente se vê aí praticamente semanalmente, às vezes em lados opostos brigando, às vezes junto. Exatamente. Não adianta mandar Trojan nem malware para ele usa Linux, tem Firewall, IDS, IPS, então o sistema dele é imune a qualquer tipo de Trojan ou código malicioso, nem mesmo o Pegasus
é eficaz contra os sistemas operacionais do Paulo César Brenner. Grande Roberto, outro Muito bom. perito assim, de software, sinceramente, já tive a oportunidade de fazer perícias com ele. E é bom, né? Quando você está vivendo, convivendo com pessoas que sabem mais que você, porque é isso que te faz crescer. E vi que eu não sabia absolutamente nada e estou cada vez aprendendo mais com ele. Um grande perito de tecnologia de softwares, muito nomeado aqui no estado de São Paulo, nomeado no país também, um cara sério, bem profissional e que também aprendo muito, um grande amigo também, que deu essa oportunidade hoje de explicar para nós detalhes, logs, o que é binário, o que é compilado, como funciona a lacração. Quando você imagina a lacração, imagina uma lacração física, né? Não, aquilo é um processo de geração de hashes. Obrigado pela sua contribuição e antes de encerrar, pode fazer suas considerações também que você anotou sobre o laudo e fique à vontade. Legal, prazer estar aqui, Milagre, obrigado pelo convite, Paulo também, nosso grande mentor aqui do time. E tem um monte de gente aqui me acionando também, grandes amigos aí da área de segurança da informação, todos aqui têm uma sinergia grande com troca de informações, que eu acho que isso é muito bacana aí, dessa área, né? Também se comentou do Rafael Calfinix, nosso querido também, de segurança, e outros colegas, aqui loucos para entrarem e dar a opinião, mas acho que não vai dar tempo aqui ainda hoje. Eu também queria parabenizar o time técnico, né, das Forças Armadas, realmente, como vocês mencionaram, o pessoal fez um trabalho bem feito, né? Também do TSE de permitir, mesmo que tem todo um amparo legal por trás, que pode, o que não pode, aqui a gente não está discutindo legalidade dos dados, nós estamos discutindo realmente o lado técnico, e uma das boas práticas que tem numa empresa que busca ser certificado em segurança da informação é permitir auditoria, é permitir fiscalização, né? Então, isso aqui eu estou vendo com bons olhos, que é um processo que vai amadurecer o sistema, né? Então, que isso repita, que hajam melhores e novas fiscalizações para a melhoria do sistema. E nós, como cidadãos, somos interessados, né? E para concluir, o que eu assim, percebo tecnicamente é que a auditoria foi muito limitada, essa fiscalização, corrigindo, não foi auditoria, foi muito limitada, né? Então, a gente viu que você auditou um pedaço do código de um formato muito restrito, então eu não consegui realmente olhar o código-fonte como deveria ser olhado, né? Então, isso já deixa a qualidade da fiscalização muito baixa, né? Esses acessos externos que a gente percebeu, os sistemas se comunicam com coisas fora, mas que componentes são esses? É seguro? O que está trafegando? Também não sabemos, né? Então, tem as bibliotecas, né? Esse histórico de modificações também deixa aí um pouco de dúvida sobre o que realmente foi utilizado no processo de lacração, né? Esse histórico que a gente falou tanto, log, a gente poderia recontar os votos, reproduzir, né? Fazer ambiente de simulação, para ver realmente a efetividade, a precisão do sistema, né? Então, esses pontos aqui são pontos de melhoria que o pessoal, os técnicos, colocou muito bem no relatório, que só vai agregar, só vai trazer uma segurança maior, né? Os pilares da segurança da informação, como da integridade, vai deixar com que as pessoas, que somos nós, que utilizem esse sistema, fiquem mais tranquilos, que tenham um processo mais transparente, um sistema mais confiável. Esse é o propósito, né, Milagre, do relatório, né, sem cases eleitorais aqui, então é bem do fundo técnico, e mais uma vez agradeço aí a participação, aí, espero ter contribuído com todo mundo. Uma honra, quero agradecer muito a sua oportunidade. E agora você que está nos ouvindo tem condições de responder aquela pergunta tecnicamente. Duas notícias, duas visões a partir do laudo técnico que foi apresentado ou do relatório. A visão de 18 horas atrás do TSE, que relatório das Forças Armadas confirma a segurança das urnas eletrônicas, ou a versão do governo federal, que foi publicado há 3 horas atrás, relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência. Agora, você que nos acompanhou tem base técnica, conheceu um pouquinho mais e pode traçar suas conclusões. Como nós sempre anunciamos aqui, o nosso objetivo aqui não é defender bandeira A ou B, até porque não existe caso concreto, a gente não tem nenhuma apuração de crime informático, isso deixa bem claro da EFASEV, mas sim reunir peritos para tecnicamente, valendo a nossa liberdade que nós temos de estar aqui nesse canal no YouTube, com esse número imenso de pessoas que estão aqui agora, de comentar tecnicamente, e que esse vídeo, que esse conteúdo nosso, a gente tem aqui alguns assessores perguntando sobre audiências públicas,
sobre a possibilidade da gente comparecer, etc. Depois eu vou colocar isso para vocês também. Mas o mais o mais importante é isso, que os profissionais de TI, as autoridades e o cidadão, então, ele entenda esse contexto e que esse conteúdo de diversas fontes ele sirva para conscientizar que nós precisamos de uma ampliação de escopo, né? Como foi visto, não é a primeira vez que a gente tem uma crítica a um exame que falha no sentido do escopo. Tudo é muito definido, tudo é muito fechado, entro com papel e caneta, faço análise de 17 milhões de linhas especificamente estático, sem possibilidade de acessar outros programas, etc. E é lógico que isso limita as explorações que nós poderíamos fazer e, consequentemente, a possibilidade de encontrar vulnerabilidades. E o que a gente vê como grande contexto dessas conclusões é isso, olha, muitas coisas podem melhorar para que os exames sejam mais efetivos. Quero mais uma vez agradecer vocês aqui, a todos que estão acompanhando aí, 5.000 pessoas acompanhando aqui também no canal. Pedir para você, antes disso, deixar os contatos, Roberto, deixa os contatos também, senão eu vou cometer uma falha aqui, o Paulo deixou os contatos. Quem quiser entrar em contato com o perito Paulo, ele já passou também, perito judicial. O perito profissional Roberto Alessandro também pode deixar o seu contato. Legal, manda por e-mail mesmo, perito@bcainfo.com.br. Aí estou aí online. Perfeito. Né? E Milagre, lembrando... E também anda no Clubhouse de vez em quando, né? Estamos aí com o time, e lembrando, o importante desse laudo, que muita gente me questionando aqui, é quando foi feito, né? Não é pós-eleição. Isso foi feito em agosto, concluído em outubro, com as últimas informações técnicas, para não confundir o que a mídia tem gerado aí algumas polêmicas por falta de conhecimento, né? Então, né, Milagre, é bom, importante reforçar isso aí para o pessoal. Importante destacar também, o nosso compromisso aqui não é com fake news, mas analisar o relatório que foi publicado. Então, fique atento à data da análise, isso não é recente. E é muito importante que parabenize o TSE, porque oportuniza a análise, mas, de fato, precisa atentar para as contribuições daqueles que se dedicam e que, por resolução, têm o dever de fiscalizar esses processos e que as melhorias sejam implementadas e esses escopos sejam ampliados, conforme nós explicamos aqui. Qualquer dúvida que você tenha, nos acompanha aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, a dúvida, eu vou tentar passar para os peritos responder, e semanalmente a gente vem com mais conteúdo aqui e na Cyber Experts também. Agradeço a oportunidade, o tempo de vocês aí acompanhando a live, agradeço mais uma vez os peritos, e a gente fica sempre